Olá, tudo bem? Desta vez, vamos automatizar os arquivos Revor. Com o PicStudio, para automatizar os arquivos Revor, vamos utilizar o pacote Office e as atividades no grupo Revor. Temos dois arquivos de exemplo. O primeiro arquivo é este documento, que simplesmente tem um texto que é exemplo de automação com o PicStudio, e o que vamos usar é uma atividade para capturar essas informações. Temos outro arquivo no qual temos duas tabelas. Cada tabela contém informações de um colaborador. Neste caso, a primeira tabela está completa. E a segunda tabela está incompleta. Vamos preencher esta segunda tabela com informações do PicStudio, então vamos ver como automatizar isso. Primeiro vamos usar ler o texto do Revor, que é a atividade que vamos usar para capturar as informações contidas neste arquivo. Se você quiser fechar ambos os arquivos, não precisa manter o aplicativo aberto, e vamos ver como funciona. Nós lhe enviaremos o caminho para isso. Vamos criar um parâmetro vstr_texto. Vamos dizer-lhe que é um tipo de string. E isto é muito importante para levar isto em conta. Você tem que usar um arroba para as rotas com as quais vamos trabalhar. Neste caso, este é o arquivo que eu quero ler. Pressiono Shift, clico com o botão direito, copiar as PS, e o colo. Isto me cola as aspas e lembre-se de ter sempre o arroba antes dele. Então, desta forma, para ler nosso arquivo, eu vou copiar isto, Ctrl+C, e aqui Ctrl+V. Pois vou escrever vstr resultado texto, exibiremos em uma janela de mensagem. Vamos executar e ver o que conseguimos. Aqui ele nos mostra, exemplo de automação com PicStudio, que é o texto que temos dentro de nosso arquivo do Word. Agora vamos capturar as tabelas que temos em nosso segundo arquivo. Para isso vamos utilizar uma atividade extrair a tabela. Esta atividade vai extrair as tabelas que nós temos em nosso arquivo. Para isso vamos criar outro parâmetro vstr tabelas arquivo. Do tipo string nós vamos enviar a rota, depois lembre-se de colocar o arroba, vamos ao documento e Shift, clique com o direito copiar as PS. Colamos, então já temos nosso segundo arquivo. Vou copiar o nome deste parâmetro e vou colá-lo aqui. Portanto, aqui estamos extraindo nossas tabelas. Vamos salvar esta extração dessas tabelas em algo chamado lista de tabelas, que é uma list of data tables. Aqui podemos ver que é uma lista de system.data.datatables. Então basicamente vai ser uma lista contendo todas as tabelas do documento. Neste caso temos duas tabelas, a tabela do colaborador 1, que é completa, e a tabela do colaborador 2, que está vazia. Então vamos ver se capturamos nossas tabelas corretamente. Se eu quiser ver ou manipular essas informações nas tabelas, como posso fazer isso? Vou usar uma janela de mensagem e a sintaxe é a seguinte. No texto colocamos lista de tabelas. Depois colocar a tabela que vamos usar entre parênteses. Neste caso há duas tabelas, o número ordinal da tabela 1 é 0. E o número ordinal da tabela 2 é 1. Então, neste caso, vou trabalhar com a tabela 0, para extrair, por exemplo, o nome Camilo, e para isso vou usar a função chamada .rows. Agora temos a tabela 0, e temos as .rows, agora temos que dizer qual linha e qual coluna precisamos, porque se vocês se lembram, temos a coluna com o texto nome, e a outra coluna com o nome Camilo. Agora então, neste caso, vou lhe dizer que o primeiro que eu solicito é a linha, então a linha 0, seria o nome, e a coluna 1 seria a palavra Camilo. Podemos ver o arquivo.
Aqui podemos ver o arquivo, então temos linha 0, coluna 0, e coluna 1. Então estamos extraindo a linha 0, coluna 1, isto é o que estou dizendo aqui, acrescentamos ponto toString, abrimos e fechamos parênteses. Vou executar para que possamos ver, isso podemos fechar. Então temos nossa primeira mensagem, e nossa segunda mensagem é Camilo. Se eu colocar aqui por exemplo um 0, ou seja, se eu lhe dissesse tabela 0, linha 0, e coluna 0, extrairia o texto a nome. Vamos provar isso. Podemos ver que extraiu a nome. Posso também manipular a tabela 1, ou o número de tabelas que temos. Vou deixar, neste caso, a primeira coluna e a primeira fileira, que, neste caso, seria Duarte. Vamos analisar mais uma vez para ver se estamos certos. Correto, e tudo está perfeito. Agora já extraímos a tabela, mas queremos modificá-la, preencher a segunda tabela, porque está vazia. Como fazemos isso? Vamos usar a atividade chamada preenchimento de tabelas em VOR. Esta atividade nos permite escrever dentro das tabelas. Então para qual tabela vamos enviar? A tabela que se chama lista de tabelas. E qual é o caminho para o arquivo que vamos usar? Muito simples, utilizaremos a variável tabelas arquivos. Mas então como modificar esta lista de tabelas? Já extraímos estas tabelas, mas ainda não as modificamos. Para poder modificá-las, usaremos atribuir um valor. E vamos dizer, por exemplo, a este caminho, vou abrir isto por um momento. Vou copiar antes do ponto toString. E vou dizer que a variável de saída é por exemplo 0, 1. Então, lista de tabelas, não 0, porque 0 é onde a tabela anterior já está com as informações completas, então direi que a tabela 1, que é a segunda tabela, row 0, porque quero que modifique a segunda fila e a coluna 1, está correto. Agora o que nós podemos inserir aí? Vou entrar, por exemplo, o nome é João, podemos ver que já está o nome é João. Copiamos a atividade e agora vamos acrescentar o sobrenome, que neste caso seria Silva. Mas o que mais devemos acrescentar além do sobrenome? Bem, a linha onde vamos inseri-lo, já não estará mais na linha 0, mas sim na linha 1, portanto linha 1, coluna 1, e assim por diante com os outros campos. Então já não vamos mais colocar Silva, agora definimos a idade para 28, e mudamos a linha 1, pela linha 2. E finalmente a nacionalidade, então vamos colocar aqui brasileiro. E vamos colocar aqui linha 3, desta forma já temos todos os nossos valores, e esta atividade preencher tabelas em Word já nos fornece estes dados nessa tabela específica. Vamos executar. Temos a primeira janela que é o texto que temos no primeiro arquivo, depois ao sobrenome, e agora ele está digitando palavras. Já terminamos a tarefa, abrimos o arquivo e temos a tabela 1, que estava completa. E a tabela 2. Agora também está completa com informações que lhe demos a partir da PicStudio. Isto é bastante útil, espero que tenha funcionado para você. Nos vemos nos próximos vídeos.